Milei chama Alexandre de Moraes de lixo careca em evento de Flávio Bolsonaro. Boa. O que gerou uma crisezinha diplomática, né? Então tem Fachin criticando. O que mais? O governo Lula convocou o embaixador na Argentina após esse ataque, né? Então eles meio que puxaram o embaixador de volta pro Brasil. O Kassab criticou. Quem mais? O Zema criticou também. Então, vamos assistir o vídeo? Vamos assistir um momento? Então, isso foi na Convenção Nacional do PL, que o Milei foi, né? Foi o... Eu diria que a presença mais interessante, né? Então, a Michelle não foi, o Nicolas não foi, o Netanyahu mandou um videozinho, mas o Milei foi lá, pessoalmente. Bolsonaro foi de IA. E aí ele roubou a cena. Eu tava vendo um podcast do pessoal do Globo News falando sobre as diferentes convenções partidárias que teve até agora na direita, do PL, do Novo e do PSD, com o Caiado. E parece que o Milei foi literalmente a pessoa que gerou mais emoção em todas, sabe? Porque o estilo dele também, vocês vão ver, né? Ele tornou um evento internacional, né? Tipo, a conferência partidária do PL foi o único que foi um evento internacional. De novo, não tava lotada, né? Como a gente viu. Teve pelego indo embora na hora que venceu, que era pra ter acabado, combinado, né? Teve tudo isso, mas ela foi a mais grandiosa até agora, pelo menos. Pois é, mas vamos ver o que o Milei falou lá. Hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección. Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal. O cara é um bom orador. Ele é muito engraçado, cara. Só que eu não sei, cara, se ele é um bom orador, porque ele é engraçado demais, cara. Isso é bom. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo. La basura calva! Absurdo, muito forte. Se referindo ao Alexandre de Moraes, né, que não permitiu ele visitar o amigo Jair Bolsonaro, porque o Milei queria ir visitar o Jair Bolsonaro preso e o Xandão travou. Vale lembrar que, enquanto o Lula estava preso, ele recebeu várias visitas internacionais. É verdade. Enfim, eu não necessariamente discordo do Xandão bloquear as pessoas de visitarem o Jair, sabe? Porque o Jair, ele... Sei lá, cara. Não sei, cara, não sei. Eu seria, daria capaz de ser favorável. Assim, de novo, eu acho que já virou uma questão humana, cara, a prisão do Bolsonaro, entendeu? Tipo, você tem um cara acamado, fudido, incapacitado até o extremo. Mesmo quando saudável, não tinha capacidade organizacional de, né, enfim, atingir esse objetivo lá, que era o golpe de Estado. O Milei vai visitar ele, só não gravar vídeo, cara. Sei lá, entendeu? Vai lá manter solidariedade, é um líder internacional prestando solidariedade a outro. Eu seria favorável. Pois é. Injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso. Verdade. O próprio Milei, né, apontou. Entre ellos, el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Isso aí. Alberto Fernandes é o maior cara inofensivo, assim, né? Nefasto! Ele é o... Quando a gente esteve lá na Argentina, muita gente colocou ele como o pior presidente da história, né? Isso é muita coisa. É um merda, mas não é um cara nefasto no sentido de ser mal, né? Eu acho. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo a la distancia que los burócratas hoy están impidiendo prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Esses sons de Liga da Justiça são absurdos, né? É bem engraçado. O filme da Marvel. Por isso, enfim, aí ele endossa o Flávio. Mas é isso, cara. Gerou meio que uma crise diplomática esses comentários, sabe? E a gente pode narrar um pouquinho mais da notícia antes de entrar na nossa opinião propriamente dito, que eu acho que é a parte mais interessante desse episódio. Mas vamos lá. Então o presidente argentino Javier Milei chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de lixo careca. Literalmente, basura calva. Por não ter autorizado que ele visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado. Milei, que chamou o Bolsonaro de grande amigo, foi a estrela da convenção do PL feita nesse sábado, para oficializar Flávio Bolsonaro como candidato a presidente. O presidente afirmou, o presidente é argentino, né, que confia em Flávio e lhe deu um conselho. Os esquerdistas vão jogar duro, se prepare para uma grande batalha. Cara, não que eu acho que exista um paralelo razoável entre Flávio e Milei, mas, cara, o Milei foi um maluco difamado ao extremo, né? Assim, eu não sei se vocês lembram dos boatos que começaram a chegar. Não só o mais recente, né? Que foi eu que tava comendo carne de jumento. Né, assim, a mídia internacional noticiou como se fosse uma coisa estabelecida por toda a Argentina. Foi um caso isolado lá no cu do Judas. Mas na época da campanha mesmo, cara, eu lembro das notícias muito loucas, assim. Que o Milei tinha uma relação incestuosa com a irmã dele. Que o Milei era um tipo de místico, tântrico. Que ele conversava com os cachorros mortos. Que ele tinha clonado em massa o mesmo cachorro. Ele tinha tipo 8 cópias do mesmo
mesmo cachorro, e ele vivia cercado dele. Assim, uma porrada de esquisitice. Milei é um cara estranho, mas uma porrada de esquisitice além da conta, sabe? E ela... A gente chama ele de fascista, né? Porque isso é muito retardado. E ele é o Capitão Cap. Como ele pode ser fascista, cara? E sim, cara. De novo, né? Esses boatos que são insanos, são difamatórios, eles foram facilitados pelo jeitinho do Milei. Mas acho que ele tá preparando pra isso. Assim, ele é um cara que ganhou apesar de tudo, sabe? Pois a primeira eleição dele foi bem dura, cara. E o Milei é um cara que tem um pensamento mais smithiano, né? Com relação à esquerda, assim. Ele realmente reconhece que não pode se dar 1 centímetro a los putos de merda. Eu gosto que o Milei, ele fala muito palavrão também. Eu gosto disso, sabe? Não sei se é só por eu ser carioca e tal, mas o cara de Buenos Aires, ele é meio carioca da Argentina. Da Argentina, né? Ele acha que o centro do mundo é Buenos Aires. Igual nós achamos que o centro do mundo é o Rio. Pois é, enfim. O Israel, foda. O Netanyahu também gravou um vídeo. O vídeo do Netanyahu foi mais tranquilo, né? Só falou da amizade entre os povos, blá blá blá. Enfim. Milei afirmou que os esquerdistas de merda colocaram a Argentina na pobreza. Em um discurso de cerca de 30 minutos, o argentino falou sobre a trajetória de seu país e condenou o socialismo. Afirmou que, em todos os lugares, a receita da esquerda é a mesma: destruir as contas públicas para ganhar as eleições. O argentino disse ainda esperar que a onda de direita que atingiu a América Latina chegue ao Brasil, que ele volte a dar um abraço em Jair Bolsonaro. Segundo ele, Flávio pode parar Lula, chamado de presidiário e ladrão. Confiamos em você, Flávio, para conseguir parar a escória socialista. No fim do discurso, Milei disse a Flávio: faça o Brasil grande novamente, em referência ao slogan do Trump, né? Viva la liberdade, carajo, encerrou o argentino após aplausos do público. E é isso, essa foi a notícia que saiu na hora. Aham. Pra você ver que não tem, nossa, uma condenação, todo mundo na folha. Ai, meu bumbum ficou doído. Aí o Milei veio aqui e insultou a autoridade da república. Não, eles só narraram a presença do Milei no evento, né? Mas aí depois começa a ter o pessoal rasgando o bumbum. Eu acho que vale a pena falar dessa matéria em seguinte, né? Que foi a resposta meio que oficial do governo brasileiro. Que é isso? Convoca embaixador na Argentina após ataque de Milei a Moraes. Então, o governo Lula convocou um embaixador do Brasil na Argentina após o ataque do presidente Javier Milei ao ministro Alexandre de Moraes do STF no último sábado em São Paulo. A decisão foi revelada pelo UOL e confirmada pela Folha. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que a decisão foi tomada na madrugada desse domingo. O embaixador Júlio Bitelli chegará ao Brasil na segunda-feira. Beleza. Então, vamos lá. Trata-se de um segundo instrumento de proposta sobre as declarações de Milei na convenção. A convocação de um embaixador é um dos principais instrumentos diplomáticos de demonstração de descontentamento entre países. E aí, já vou começar a dar minha opinião. Cara, diplomacia no século XXI entre dois países irrelevantes virou... Mano, parece um reality show, cara. Parece um reality show de tipo beauty pageant, mano. É um reality show meio com os resquícios meio do século XIX de... Ai, não. O que o Metternich acharia? Só que eu tipo, cara, bro, você não é o Metternich, mano. Desculpa, o Júlio Bitelli. Bro, you ain't shit, Júlio Bitelli. Nem te conheço, tá ligado? E aí é meio que... Ai... Caraca, é um dos maiores instrumentos de... Caraca, é uma coisa muito séria. É uma crise diplomática. Cara... Esse mundo da diplomacia... É porque eu acho que ele ficou muito destacado da sociedade comum, entendeu? Mas o diplomata... E com todo carinho o corpo diplomático brasileiro... Sim. Menos o Júlio Bitelli. O cara tá seguindo ordens, pô. Tô brincando. Tá? Com todo carinho ao corpo diplomático brasileiro, a longeva tradição brasileira na diplomacia, mas... Eu acho que esse tipo de proceder, essa coisa da etiqueta e da pompa, que é típica da carreira diplomática, tá muito destacado dos tempos vulgares que a gente vive hoje. Exato, cara. Então a ideia é tipo, eu vou te dar um tapa com luva de pelica. Exato. Agora, eu vou demonstrar meu descontentamento chegando 15 minutos atrasado, porque todo mundo vai ver que eu estou muito chateado. Exato. Então eu não irei de gravata ao seu evento. Não estarei de gravata no seu evento, como sinal de que eu não considero esse foro formal. Esse tipo de coisa, eu concordo com você que isso ficou na primeira metade do século XX. Né? Já tá passando um processo de alargamento, de destruição rápido, né? Tipo, nesse sentido, o Trump, como aceleracionista que ele é, de forma inconsciente, eu acho que, sobretudo, nas relações diplomáticas, ele acelerou, cara. 300 anos em 3, assim. Eu, no caso, não tenho 3. Por que eu falei nisso? Assim, né? Tem um primeiro mandato... tipo Uber, Juscelino Kubitschek, assim. Exato. Tô com 300 na cabeça, documentário fantástico. Mas o ponto é que o Trump, ele, com certeza, esgarçou muito o tecido das relações diplomáticas, ou aquilo que foi construído ao longo do século XIX e século XX. Então, hoje em dia, esse tipo de sinais, né, de sinalizações, eu também acho que eles comunicam muito pouco. Parece só não gostei, sabe? E não é uma mensagem forte. E, de novo, o Brasil teria condição de fuder com a Argentina se assim quisesse, né? Como?
O Brasil é muito importante para o equilíbrio lá da balança comercial argentina, né? Se quisesse entrar meio com algum tipo de sanção, né? Exato. Né? Sim, mas meu irmão, welcome to the Trump era, né? Tá no momento de você fazer esse tipo de merda. Se o governo do Lula fosse cuiudo mesmo, se o Celso Amorim, o assessor especial dele lá de assuntos de relações exteriores, fosse um homem sujeito cuiudo, eu falo, quer saber? Então o carro vai ficar 30% mais caro, foda-se. Esse tipo de coisa que poderia fazer. E é isso, eu tenho o máximo respeito pelos diplomatas, acho que o corpo diplomático do Brasil é um dos grandes repositórios de capital humano. É uma porrada de gente de Itamaraty que assiste. Eu sei. Mas é isso, eu tenho respeito pelas pessoas da diplomacia, sabe? Porque é isso, capital humano inquestionável. Agora, pelas práticas da diplomacia no século XXI, cara... A gente ainda anda meio complicado, entendeu? Acho que o pessoal ainda não foi brifado, né? Os países vão demorar muito a alcançar o timing do Trump, o homem da era. Pois é. Então é isso. Ao chamar seu representante de volta para consultas, um governo sinaliza que considera a relação bilateral em um momento de tensão e avalia os próximos passos de sua política externa. Tensão, cara. Tensão. O que vai acontecer? O Brasil vai invadir a Argentina? Sacou? Vai mandar o B2 lá, B2 Spirit, pra jogar uma bomba na Argentina? Vai mandar o porta-aviões, Minas Gerais. Sabe, vai fazer um bloqueio naval ao Rio da Prata, sacou? Porque tensão e avaliar os próximos passos da sua política externa. Meu irmão, isso é tudo palhaçada. É porque isso é um puta nothing burger mesmo. É, né? Cara, o Brasil passou por questões muito mais severas na Venezuela, por exemplo, cara. Né? Lembra, pô, quando a Argentina e a Venezuela tiveram um estranhamento verdadeiro, cara. O Brasil que teve que mediar. Tu lembra quando a embaixada da Argentina recebeu uma porrada de refugiado político e os caras ficaram cercados pelo exército venezuelano e o Brasil teve que intervir e aí fazer o translado, fazer a mediação. Essa porra é um imbróglio diplomático de verdade, cara. Chamar o ministro da SF de careca lixo. E basura calva, cara, isso é bem engraçado. Lixo careca soa até mais agressivo do que só basura calva. Eu não sei porquê. Porque a gente não fala espanhol, provavelmente. Não sei. Enfim. Fontes do Itamaraty afirmam que esse tipo de ação só teve precedente na crise diplomática com Israel em 2024. Na ocasião, o presidente Lula foi classificado como persona não grata por criticar os ataques israelenses contra civis na Palestina. Naquela crise, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o então embaixador israelense ao Brasil, Daniel Zonshin, para uma reunião. Ao mesmo tempo, chamou o representante brasileiro em Tel Aviv de volta a Brasília. Pois é. Então... Esse aí foi o momento mais tenso, né? Mas também não leva a nada, cara. Quão importante o Brasil é pra Israel e Israel pro Brasil é muito pouco, cara. Sabe? Enfim. E aí, cara, tem o Kassab falando que o argentino deveria ser mais comedido. Deixa eu ver se tem a declaração específica do Kassab aqui. Eu acho que ele, o Milei, como presidente de uma república, deveria ter um pouquinho mais de comedimento. Foi só isso. Tem o Zema também, que ele falou o seguinte... classificou como deselegante o discurso. Nunca ouço essa palavra, né? Eu consigo imaginar o Zema falando isso de velocidade 0,2, assim. Deselegante, né? Cara, acho que é palavras que homem adulto não pode usar, cara. Desculpa. Pois é. Desculpa se eu sou old school, cara, mas não dá simplesmente. E a resposta da Argentina é que o Milei não vai pedir desculpas ao Brasil após reclamação de Lula, diz a imprensa argentina. Cara, mas quanto ao posicionamento dos presidenciais, tu acha que faz algum sentido, cara? O quê? Condenar a fala do Milei vindo do campo da direita? Absolutamente não, porque assim, cara. Teve um debate sobre questão da soberania no campo da direita, né? A gente chegou a ter a questão das tarifas, Flávio tá a favor, Flávio tá contra. O Flávio acabou comprando o discurso, pelo menos por um tempo, de que as tarifas faziam sentido, eram importantes, e o irmão dele estava certo. E os outros do campo falaram não. Aí, beleza, aí eu consigo entender, porque realmente teve muita pesquisa mostrando que a percepção popular das tarifas era horrível, né? Então fazia sentido você estar destacado. Agora, nisso aí eu não consigo enxergar. Eu acho que os caras podem estar indo num reflexo meio inconsciente de tipo, não, vou defender a soberania do Brasil, vou defender a autoridade do Supremo Tribunal Federal, o presidente precisa ser decoroso e etc. Quanto mais o Zema, cara. Que o Zema poderia, né, meio que ser um Milei brasileiro. O Zema que é o grande inimigo dos intocáveis da República. Ele é um porra de marca maior, né, cara? Ele poderia... Ele poderia ter comprado a briga do Milei, eu acho, entendeu? Eu não acho que as pessoas iam interpretar como porra, você tá traindo o Brasil, tá traindo a soberania brasileira. Eu acho que ninguém ia interpretar dessa forma, literalmente. Assim. Eu acho que a questão das tarifas, cara, você pode vender isso como um ataque à soberania brasileira, porque você de fato tá enfraquecendo o Brasil. Sim. Tarifa é uma coisa que tá num caminho que, no final das contas, entra em meio que ações de guerra, propriamente dito, né? Então você fazer um embargo comercial ao país, você fazer, um bloqueio naval é meio que a última etapa disso, é uma ação de guerra, que você visa meio que enfraquecer o seu oponente. Então, uma tarifa
óbvio que não é uma ação de guerra, mas tá no caminho. Agora é só xingar o cara, mano. Pelo amor de Deus, assim, é uma coisa tão boba, cara, sabe? Cara, de novo, aí tá falando a integridade simbólica das instituições brasileiras. Mas, de novo, sim, mas esse seria o argumento de novo. Eu acho que isso é um debate muito século XX início, entendeu? Mano, o Zema era pra ser o cara que odeia o STF. Ele deveria estar contra a integridade simbólica, todo tipo de integridade do STF, cara. Porra. Não, mas de novo, pessoal, eu concordo. Eu acho que a maior parte dos brasileiros está com você e com o Milei. Que acredita que, porra, a STF tem que se fuder. Basura calo pra cara. baixo. Então eu achei assim, eu acho que eles agiram no reflexo, meio que tipo, vou defender a soberania do Brasil, agora numa perspectiva mais simbólica e institucional. E aí erraram, né? Acho que foi um tropeço. Acho que ter comprado pra caralho a fala do Milei e ter tentado se aproximar dele teria sido ganho. Se você tá orbitando ali na Bolsonaro esfera, né? Pois é. Mas, cara, enfim, quando eu fiz um tweet sobre isso também, falando que eu achava que o Milei tava certo, eu posso até pegar o meu tweet aqui. E aí algumas pessoas responderam falando que, na verdade, o Milei não tinha nenhum motivo... Onde é que eu tuitei isso? Acho que foi respondendo alguém, talvez. Acho que foi respondendo você, cara, talvez. Mas... Será? Eu nem falei essa porra. Aqui. É isso, né? Então falaram, se o Lula fosse homem, sancionava a Argentina na hora e movia tropas para a fronteira. Que pela... Meu irmão em Cristo, que larpe absurdo. Um absurdo que um líder internacional de um país vizinho possa vir no Brasil, se referir assim à autoridade da República e sair impune. Essa conta aí tá ficando meio carvoeira, hein, cara? Pelo amor de Deus, cara. Tá uma sequência ruim, Tá horrível, tá no mau momento. Tá no mau momento. JG tá no mau momento. Exato. E aí eu falei, eu acho que o Milei está certo nessa. Veio pra um país que é uma piada e falou o óbvio. Levar o governo brasileiro a sério é só pra quem pode ser vítima do seu uso arbitrário de força. E aí depois outras pessoas discordaram do meu tweet e falaram que o Milei fazer isso meio que não tem nenhum ganho, sabe? Que é uma... E eu até entendo. Mas qual é a perda também? Exato. O meu argumento também qual é a perda, tá ligado? Porque não vai ter nenhuma consequência. O diplomata vai ser tirado de imunidade. Exato. Mas, cara, na minha opinião, tem um ganho, cara. Entre você mostrar pra quem você não respeita que você não respeita a pessoa, cara. Sabe? Eu acho que isso tem um ganho. E, na minha opinião, o Milei, quando ele faz isso, que é o que eu discordo desse take aqui, ele não tá desrespeitando o Brasil, sabe? Ele tá desrespeitando uma figura específica no regime político brasileiro. Total. Sabe? Uma figura controversa, né? É uma figura execrável, cara. Entendeu? Sim. Uma figura execrável, uma figura que fez uma arbitrariedade bem ou mal contra ele. O argumento do Milei é um argumento razoável. Tipo, cara, quando o Lula tava preso, ele recebia visita de Mujica, Noam Chomsky, Jeffrey Epstein, todo mundo que queria vir pro Brasil visitar o Lula, visitava. Jeffrey Epstein foi pro telefone, né? Mas enfim. E aí... É verdade isso, tá? Sem sacanagem. E aí o Milei quer lá falar com o Bolsonaro. Eu acho que o Evo Morales visitou o Lula, cara. Evo Morales. Eu tenho uma vaga lembrança disso. Pois é. E aí o Milei quer visitar ele e o Xandão não deixa, e o Xandão... Até que ponto não foi a porra da figura da República Brasileira desrespeitando um chefe de Estado de outro país, entendeu? É isso, cara. Eu acho que você ficar respeitando as pessoas só por causa de um decoro fake é uma parada extremamente longa-hauseada. Eu ia falar que é gay, que é meio homossexual, meio afetado, mas eu acho que você vacila com os gays, cara. Porque... Entendeu? E eles estão com a gente. É porque não é gay, é porque, tipo, só é longa-hauseado, cara. Só é longa-hauseado. Tipo, você tem que ficar mostrando decoro pra uma coisa que não tem decoro. Cara, de novo, eu não acho nem que de novo, você tem que partir dessas premissas muito século XX de que é isso, né? O Brasil, o que é o Brasil? O Brasil é a autoridade máxima dos seus três poderes, eles são constituídos, legislativo, executivo, judiciário. Eu acho que o Milei não ofende ao Brasil com essa declaração. E, de novo, no debate sobre o que ele perde é nada. O que ele ganha, cara, ele sinaliza a virtude. Ele também não ganha muita coisa, né? Vamos ser sinceros. Não, mas eu acho que ele sinaliza a virtude e ganha lá points, cara, com a família Bolsonaro. Ele falou que ninguém podia falar. Ele era a única pessoa nesse evento que poderia falar essa porra. Pois é. E ele foi a única pessoa que falou. Então, de novo, cada vez mais também a política externa vai ser pautada por isso, cara. A gente passou tá em retrocesso nesse processo de globalização, de todo mundo é meio neutro, meio PSD, meio Emmanuel Macron. Já passou, tá passando isso, cara. Sim. Aí o Milei vai, ele identifica uma autoridade que tá no campo antagonista, o dele fala, vai tomar no cu, você é um merda. E é a vida agora, cara. Daqui pra frente é assim, não adianta ficar tirando diplomata. Pois é, e eu acredito que, meio que pra você desconstruir... Por exemplo, a missão que deveria ter o Jair Bolsonaro e o campo político dele deveria ser, cara, acabar com os superpoderes do STF. Enfim, eles não estão fazendo isso porque eles são um grupo extremamente inábil politicamente, não tem nem pensamento político direito no campo deles, mas é isso que eles deveriam fazer.
E pra você fazer isso, cara, você primeiro meio que tem que desconstruir imageticamente, entendeu? E se você não... Se você... Nossa, todo mundo trata com o máximo decoro possível o Alexandre de Moraes, todo mundo trata com o máximo decoro possível o STF. Na hora que você quiser fazer umas ações concretas pra desarmar o poder deles, as pessoas ainda vão meio que ter muito respeito, cara, entendeu? Que é por isso que ao longo de toda a história as pessoas trataram os símbolos de uma forma tão séria. Por isso que se você retrata o profeta Maomé, se você sequer retrata ele, mas ainda mais se você retrata ele fazendo coisas chulas, o cara muçulmano se sente profundamente ofendido, porque aquilo pra ele é um símbolo sagrado. E pra mim o Alexandre de Moraes, o Milei, na medida que ele meio que dessacraliza o Alexandre de Moraes, ele dessacraliza o STF, isso é meio que a primeira etapa pra você desconstruir meio que o poder dele na cabeça das pessoas, cara. Total. Pra mim a situação no geral, ela é em algum nível esperada, previsível, né? Meio que nada aconteceu, né? No fim das contas é meio um nothing burger. Mas o Milei, eu acho que ele presta um papel importante, cara. De novo, ele era a única pessoa em posição de fazer essa crítica. Ele é um cara que não poderia receber no dia seguinte um ofício lá e agora se apresenta ao STF, vem depor, qualquer porra assim, porque ele é chefe de Estado, cara. Pois é. Num país vizinho, né? Isso não vai impactar em nada as relações comerciais entre Brasil e Argentina, e eu acho que o Milei tá à nossa frente no sentido de sentir o faro dos tempos que se aproximam. Se algum dia eu fosse responsável pelo corpo diplomático brasileiro, que seria herético, mas, cara, a gente ia acelerar nesse sentido também, então, exato, entendeu? e a parada pra mim é essa. Vamos supor que você seja o Jair Bolsonaro como presidente da República, aí o Milei vai lá e de respeito ao Alexandre de Moraes. Na minha opinião, o que você deveria fazer é, cara, dar uma medalha pra ele, irmão. Uma medalha talvez seja longe demais, mas talvez não, cara. Ele tá lutando contra o teu inimigo interno, entendeu? Pra mim é isso, cara. A disputa, hoje... Isso não era o caso no século XX, né, e no século XIX. Em boa parte dos países do mundo, durante a maioria desses séculos. Os países eles eram unificados o suficiente de que os verdadeiros inimigos dos países eram inimigos externos. Eu acho que o Brasil nem tinha inimigos externos. Enfim, teve século XX. Não. Sabe? Século XIX até teve problema ali com o Paraguai e tal. Mas enfim, hoje em dia, cara, o verdadeiro inimigo do campo bolsonarista é o Alexandre de Moraes, cara. E aí você... mas o Alexandre de Moraes só porque ele faz parte do mesmo país que você... Mas pra ele, essa lógica não opera na contramão. O Alexandre de Moraes, ele não trata o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o campo da direita bolsonarista no Brasil, com esse respeito todo só porque eles são brasileiros. Não. O Xandão, ele age como o soberano schmittiano, o cara que, enfim, abre exceções e decide em cima delas pra fuder o campo bolsonarista. E que se foda que mas é da República Brasileira. Mas o Jair Bolsonaro é um ex-presidente da República, ele merece um certo respeito. O Alexandre de Moraes deu respeito pro Bolsonaro. O Bolsonaro não era uma figura que cultivava respeito também, mas o meu ponto é só que essa ideia de que, o seu grande, você tem que tratar com baita decoro o seu grande inimigo. Cara, o Milei é mais amigo do Flávio, ele é mais amigo do campo do Bolsonaro do que o Alexandre de Moraes, cara. Isso é a mais pura realidade. O mundo hoje em dia não tá configurado em linhas nacionalistas tão estritas a ponto de que, é nação primeiro, sabe? Não é uma situação tipo Primeira Guerra Mundial, sabe? Que quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, os grupos conservadores e os grupos socialistas se uniram pela causa nacionalista. Não, hoje em dia... Enfim, é porque a gente não tá perto de ter uma Primeira Guerra Mundial, mas hoje em dia isso não é o cenário, sabe? O seu inimigo interno, ele é teu inimigo, irmão. Se tem um cara externo criticando teu inimigo, medalha pra ele. Eu acho de novo, a gente tá fazendo a transição pra fora do modelo estabelecido ali nos anos 90, que era aquela conceituação de fim da história, né? Um momento pós-ideologia, né? O mundo concluiu junto o que é a verdade, é liberdade de fronteira, liberdade de imposto, organizações transnacionais, etc. Tudo isso. Isso tá sendo desmistificado, desconstruído muito rápido pelo Trump, e o ponto é justamente que a gente vai regredir ou acelerar ou avançar para um novo estágio que também é de construção de alianças, porra. Então, é natural que você favoreça determinada facção. Tipo, a gente nunca mais vai operar num mundo onde todas as pessoas se juntam e condenam o Iraque, entendeu? Agora sempre vai ter alguém do lado do Iraque e alguém contra o Iraque. Você vai voltar a ter essa distinção de amigo e inimigo. Em algum sentido, né, os países se tornam mais ideológicos, mas em algum sentido ser menos ideológico também, entendeu? Porque a gente não tem mais aquela visão de paz e acordo infinito, eterno, né? 1000 anos de paz. Uma coisa chinesa até, né? Meio estranho. A gente tá regredindo para um estado que eu acho mais natural. Mas você tem que estar preparado, né? Ser o bunda mole nesse mundo tenso, esse mundo de alianças,
É horrível. Sim. É muito preocupante. O Brasil vai precisar se reposicionar, né? Vai precisar de um rebranding da política externa, vai ter que resgatar tradições mais antigas. De novo, eu não acho que o Brasil é um país de tradição militar. Nisso aí, eu discordo da maior parte desses tipos nacionalistas, no geral. Não, o Brasil naturalmente precisa de exército, precisa de integridade de fronteira. Mas o Brasil nunca vai ser o agressor em massa, né? Igual os Estados Unidos, que é um país verdadeiramente com uma história militar. Né? Formado, né? Formado nas guerrilhas, né? Formado por uma guerra. O Brasil é outra coisa. Ele é mais uma coisa nobre, uma coisa digna, entendeu? Ele reina porque ele é grande, ele reina porque ele tem gravidade, sabe? Eu acho que é mais isso, mas é um país que tem que estar preparado pra guerra. Mas nunca vai ser um país beligerante. Então, caralho, porra, contra tudo e contra todos, guerra de 1000 frontes contra a América Latina, a gente precisa unificar a América do Sul. Isso é punheta. Isso é punheta e vai ser punheta pra sempre. Mas o Brasil precisa ficar mais sagaz, cara. Ele precisa ficar mais malandro, menos cachorro caramelo e mais pitbull. Esse é o ponto, eu acho, entendeu? Pois é. E, cara, outra coisa que eu acho também, quando eu penso sobre o Novos Clássicos Show e meio que a nossa participação na vida política, de vez em quando ainda mais, sei lá, eu fico tweetando um monte de merda, meio pouco séria, e eu fico pensando, caralho, mano, tem bastante gente séria que segue o meu Twitter. E aí nego vai achar que eu sou maluco, tá ligado? Nego vai achar que eu sou lunático e tal. E aí eu fico, pô, mas será que eu não deveria meio que me levar mais a sério como figura online, tá ligado? Meio que figura... micro, uma né? pessoa pública. Exato, micro, mas como uma pessoa pública. Só que por outro lado, eu sinto que se você o mundo ele tá tão pouco sério, sabe? Essas coisas de decoro, elas estão tão ridículas, estão tão atrasadas, que é isso, cara. Se você se leva a sério, você meio que acaba sendo mais uma piada do que qualquer coisa. Tipo, você se levar a sério é meio que mais cômico do que você reconhecer que as coisas não estão tão sérias assim e se permitir fazer piada, sabe? Então, imagina que você tá na mesa do bar, com seus amigos, tá no churrasco, aí todo mundo já tomou cerveja, aí tem um cara que se recusa a fazer piada. Aí tá todo mundo zoando, tá todo mundo falando, porra, Joãozinho, sei lá o quê. Pô, olha essa linguiça aqui, hein? Linguiça pequenininha, parece a tua. Aí tá todo mundo rindo, aí tem um cara se levando super a sério, tipo, pô, não, pô, galera, pô, não pode fazer piada sobre isso. Isso seria ridículo, sabe? Seria ridículo. Então, numa situação descontraída, você se levar a sério demais é mais ridículo do que você ser um pouco palhaço. E na minha opinião, o mundo tá nesse estado. O mundo, ele não é uma palhaçada, cara. Ele é clown world. Ele é clown world, cara. Tipo, a briga do Trump, a briga diplomática do Trump contra os europeus é só uma palhaçada, cara. A Greta Thunberg, cara, ser uma figura meio que de relações internacionais entre países é uma palhaçada. E aí, o fato que o Milei, ele é meio palhaço, na minha opinião, mostra que o Milei, na verdade, ele tá com um pulso no... Tá mais conectado com os nossos tempos, né? Ele tá mais conectado com os nossos tempos. Tá inserido no zeitgeist. Exato. E eu acho que isso vale pra tudo, assim. Por isso que tem tantas figuras meio no Twitter, na vida pública, que tentam meio que se levar a sério demais, sabe? Que ficam ecoando meio opiniões respeitáveis, sabe? Tipo, cara... Eu acho que vira sátira involuntária, cara. Vira sátira involuntária, cara. Esse é o ponto do amigo nosso, o Canibal. Mas é isso, cara. Se você ser muito sério hoje em dia, você fica ridículo. Pois é. É natural. Os tempos, eles são não só mais descontraídos, mas mais irônicos. Eles têm mais camadas de comunicação, entendeu? Poucas coisas são diretas, retas, sérias hoje em dia. Pouquíssimas coisas. E essas coisas, elas naturalmente se comunicam com pessoas mais velhas. Então, tipo, no caso do Milei, por exemplo. Milei é um cara maciçamente votado entre jovens. Por quê? Porque ele tá muito mais inserido no espírito do tempo. A figura dele se comunica de uma forma muito eficaz com garotos de 20 anos, 25 anos. A galera sub-30, ele é maciçamente votado. Porque ele é meio maluco, cara. Porque ele é meio piroca, fala besteira às vezes. Ele é um cara sério, ele é um cara de qualificações. Com certeza. A reforma econômica que ele tá fazendo na Argentina é profundamente séria. Exato. Não, e o time dele é muito sério. A gente teve lá na universidade que formou ele e tal. É séria, muito séria. Assim, um estudo de referência de economia na Argentina. E ele ficar recrutando as pessoas ali. Então, assim, é um projeto que é intelectualmente muito sério, mas a figura, ela não pode ser muita coisa. Eu tenho me confrontado muito com esse tipo de reflexão agora com campanha, né? Mas é o ponto de que, se eu tivesse, tipo, amigos, não sei o quê, ia ser uma merda. Ia ser uma merda. Tem que fazer uma merda, uma basura calma. Seria algo assim. E aí eu preciso ter que saber sambar, tem que ter um pouco de rebolado. Pois é, tem que rebolar. E aí... E sobre a desconstrução imagética, eu tava pensando muito nisso sobre a Constituição brasileira também, sabe? Eu sinto que não tá na hora ainda. Não tá na hora ainda. Mas vai chegar um momento de só meio que ficar dessacralizando a Constituição brasileira, cara. Vai chegar um momento. Porque, cara... Deu uma cagada na Constituição de 88. Exato. Cara, grave um vídeo cagando na Constituição de 88, entendeu? Tipo, porque eu
Eu tava pensando, é óbvio que eu acho que. É isso, Óbvio. não acho que está na hora, não acho que deveria fazer. Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro. Sem Mas, brincadeira. por exemplo, o Renan tava. A gente tá cobrindo as propostas dele, o vídeo foi muito bem assistido, inclusive, a gente vai publicar outro. Mas algumas pessoas criticavam, sei lá, o direito penal do inimigo como sendo inconstitucional, sabe? Cara, pra mim, você criticar o direito constitucional, o direito penal do inimigo como sendo inconstitucional tem o mesmo valor como, tipo, cara, mas o imã da Pérsia disse que isso vai contra Sharia. É tipo, cara, foda-se, tá ligado? O direito constitucional do inimigo é inconstitucional. Direito penal. Bro, caguei, tá ligado? Tipo, o que eu posso dizer? Eu acho que. É engraçado, cara, no discurso público, é tipo assim. Existe o mérito da constitucionalidade. Você estuda isso na faculdade de Direito. É grande parte do que você aprende a determinar a constitucionalidade ou não constitucionalidade de alguma coisa. Porque é a lei mais alta é a Constituição. Mas eu sinto, cara, que virou tipo um lugar comum de nego left livre. Então o cara não consegue explicar por que mas ele fala, opa, inconstitucional. Isso é inconstitucional. E o cara nunca... E a ideia entra no dele de mérito. alterar a Constituição não passa na cabeça dele. Tipo, cara, isso é inconstitucional, então façamos uma PEC. Tá ligado? Exato. Ah, mas vai contra a lei Pétrea. Então muda a porra da Constituição. Então, cara, eu acho que o ponto, assim, e eu acho que cada vez mais vai ficar essa dicotomia, mas o skatista, o que a gente tem partido é do diagnóstico, então é prático. Tipo assim, o Brasil tem um problema gravíssimo com facções, crime organizado, isso não para de evoluir, e a gente não tem a metodologia jurídica, né, a infraestrutura jurídica para poder combater isso. E aí, daí, tem uma proposta e aí a gente acomoda a proposta no corpo legal. E a esquerda tá cada vez mais tipo, puxa, mas a nossa lei sagrada. Eu acho que isso, eu não sei o que vem primeiro, se é a postura moralista deles ou esse jeito de livro sagrado, sabe? Pois é, não cara. parece que tá virando um tipo de fundamentalismo do CF 88? Sim. Que é tipo, isso é blasfêmia, isso é heresia. Mas eu tô te explicando um problema do mundo real. Eu tô querendo resolver blasfêmia, heresia, sabe? Aí acho que a gente vai ficar cada vez mais capturado. Por isso o nosso lado é muito mais interessante. Pois é, se eu não tivesse meio que agora inserido num grupo político que eu não posso prejudicar a reputação dele for no reason, eu começaria meio que um movimento de tipo, mije na Constituição. Poste Aí um vídeo. você compra a Não faça isso. Não faça isso. Não faça. Ainda não chegou a hora, mas vai chegar, cara, vai chegar a hora. E é a mesma coisa da lei internacional, sabe? Porque, caraca, o Trump sequestrou o Maduro. Ai, meu Deus, a lei internacional foi violada. Ai, a igualdade entre os países, entre os Estados Unidos e a Venezuela. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Nada, cara, essa porra não existe, cara. É bullshit, entendeu? É fugazi, mano. É uso e wazi, mano. Como assim você vai desrespeitar o voto da Zâmbia no Grande Teatro das Nações? Eu acho que todas as coisas elas passam por isso, entendeu? Você vai desrespeitar o voto de Eswatini na Câmara Mundial do Comércio? Você realmente vai fazer isso? Eu acho que... eu não sei. Isso já não comunica comigo há muito tempo. E olha que eu vivi um pouco essa... Estudei Direito, né? Na faculdade de Direito, você é altamente doutrinado. Tipo, caralho, Constituição... cara, mas você estuda Direito Internacional Privado também. Eu fiz muita simulaçãozinha da ONU, mas, cara, isso sempre soou... Os tipos que brilharam nessa época, hoje em dia, eles viraram pessoas meio ridículas, cara. Pois é. O que pra mim é muito engraçado, assim, os superstars desse mundo, dessa bolha, hoje em dia são pessoas que olham assim, meio... teria sido maneiro 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou teria sido influente, particularmente influente. Porque meio que você está repetindo uma parada que o nego já falou, né? Pois é, cara, pois é. É chato, enfim. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado.